Além da derrota do Remo nessa rodada do Brasileirão, pipocou um pouco a questão do debate sobre a questão do Leonel Pico, que é um jogador que pertence ao Remo, mas não tem sido aproveitado da melhor forma. Por exemplo, nos últimos 5 jogos, os que ele começa de titular, 4 ele sai do time para a entrada de outro atleta e o que ele começa no banco de reservas, o técnico colocou ele nos minutos finais. Então o que está rolando? É um jogador tão importante e bom, né? Nós estamos falando de um jogador bom. Então, o que está rolando? Então, além da derrota do Remo, que repercutiu bastante na imprensa paraense, vamos também, né, falar um pouco sobre Leonel Pico, ouvir as opiniões aí e aqui você já sabe, reagimos e também opinamos. Curta, se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo. Pessoal, se quer dar aquela força para nossa geração de conteúdo, clique aí no link dos produtos aqui desse vídeo e não precisa ser necessariamente um dos produtos que estão aparecendo ali. Se você já está precisando comprar alguma coisa para você, para sua casa, para sua esposa, para sua avó, para seu primo, entra pelo nosso link e procura o que você quiser dentro do site. Você não paga nada mais, assim você compra o que já precisava e ainda ajuda o nosso trabalho. Tamo junto e vamos continuar aqui no nosso material. Eu tava até falando aqui que foi como uma piada de mau gosto o Condé colocar o Pico depois que o Fluminense já tinha virado. Uma sacanagem, pô. Não existe isso, cara. Até o jogador. A substituição até o natural, jogador né, pensa, João? Até o jogador pensa assim, pô, o time tomando sufoco. Quando o Fluminense vira aí, tu vai me colocar em campo? Pô, que legal, hein? A substituição natural, O Pico quando já era o pra time voltar tá no ganhando, final do primeiro tempo, cara. no intervalo. Quando já foi pro segundo tempo, já era pra voltar com o Pico, cara. Mas o Condé não gosta substituição do Pico. normal do Pra mim, a futebol visão é é essa. essa. Ele pode falar o que for. O Condé, ele vê um futebol totalmente diferente da gente. E era tão óbvio, né, Luizinho, o destino do jogo. Quero te ouvir também, Luizinho. Exato, quando você tá ganhando de 1-0 fora de casa, tá levando o sufoco do adversário, no intervalo, o que qualquer treinador do Brasil e talvez do mundo faz? Bota um volante combativo, bota um ponta pra sair no contra-ataque, no caso o Galeano, né? Bota esses dois, cara. E fica ali. O Léo Condé nunca teve medo de ficar fechado contra time grande, contra Fluminense, Flamengos da vida. Por que dessa vez ele decidiu fazer diferente? E a proposta dele no primeiro tempo foi muito boa, tá? Mais um voto positivo pro Condé por causa disso. Ele fez o que ninguém esperava que ia fazer, ficou com a bola. O Lesão, na verdade, tinha falado sobre isso na sexta-feira. Ele colocou o Vitor Bueno no time, tirou um volante. Não precisava ser o Pico, mas enfim. E ficou com a bola e deu certo porque o Remo fez o gol logo no começo do jogo. Agora, no intervalo, pô, já era pra ele ter colocado o volante e o ponta, pô. Não tinha motivo pra ficar ainda nessa convicção. Deu errado, perdeu o jogo. Cara, é muito louco, né? O que o Condé tem, né, com o Pico? Analisando aqui, por exemplo, dos últimos 5 jogos, 3 jogos quando o Pico começa de titular, 3 não, mais. 4 jogos ele tira o Pico dos que ele começa de titular. E esse ele coloca o Pico no final, mas foi no final mesmo. Coloca ele no lugar do Zé Ricardo. E na minha opinião, aí é questão de leitura de futebol mesmo, de jogo, né? Ele, do meio de campo do time, ele é o jogador mais consistente, com capacidade tanto de marcação, capacidade de passe, capacidade de chegar na área, né? Tanto que já marcou gols. Então, leva a gente a entender que sim, né, o Condé não curte o cara, não gostei, não gosto dele e tal. Vale lembrar que o Remo adquiriu, ele é um jogador do Remo. E depois que virou, colocar o Pico no jogo foi como uma piada de mau gosto, Paulo Fernando, porque até o jogador deve ter pensado. Pois é, até o jogador deve ter pensado, pô, agora que os caras viraram, tu quer me colocar Cara, não, e essa. Eu vou dizer uma coisa. Ele demorou muito a ver o que tava se desenhando, porque, cara, com o Fluminense apertando do jeito que tava, era óbvio que era apenas questão de tempo. Exatamente. E o Remo não se ligou pra isso. Léo Condé, burrice, teimosia ou as duas coisas junto? Eu vou dizer uma coisa pra você, tudo tem limite na vida. Porra, faltavam 7 ou 5 minutos pra acabar o jogo e ele chama o Pico e o Patrick.
Isso é sacanagem, velho. Porra, o Remo, quando o Fluminense olha, não era pra ter deixado empatar. Mas quando o Fluminense empatou o jogo, era automática a entrada do Pico, cara. Essa demora. Aliás, não era pro Pico ter saído da equipe, entendeu? O Pico é titular do time do Remo. Outra coisa, não tem ninguém para avisar para esse cidadão que o maior investimento do clube, o Remo gastou quase 10 milhões nesse jogador. E não tem ninguém para chegar pro Didi do Baenão lá e dizer, Didi, vem cá. Eu acrescentaria uma opção a mais nessa enquete, não que o Paulo tenha que mudar, mas por que não covardia? Porque por muitas vezes o Condé ele aparenta ter uma postura muito covarde em alguns momentos. Mas covarde ele sempre é, isso a galera já sabe. Por exemplo, eu entendo o que tu queres falar. Calma lá. Covarde ele sempre é. Discordo dos senhores. Os jogos que ele ganhou, João, olha, quanto o Botafogo porque também é o material humano que ele tem. Não nesse Paulo sentido, Fernando. não nesse sentido. O Remo tá tem... discutindo isso, Vanderlei. Pois é, justamente. Se tu já tem um material fraco e tu ainda endossa a fraqueza... Mas não é questão, às vezes, de ser covarde, ou no questão do jogo do Fluminense, não tinha muito o que fazer, cara. O Fluminense tem jogadores tecnicamente melhores do que o Remo. Concordo. Mas foi uma grande partida do Fluminense? Não. É isso que a gente presta atenção. Mas eles fizeram o suficiente. Poderia ter mexido antes. No entanto, ele tem que saber sofrer, tem que saber fechar. Isso não é covardia. Se tu perguntares pra mim aqui, o resultado do jogo contra o Fluminense, Paulo, pode perguntar. Diga, Paulo Fernando. Normal. Sim. 2-1, o Palmeiras perdeu o Fluminense. Mas fica o sentimento de frustração. Mas peraí, o problema é o jeito. O Fluminense dando mole, dizendo pro Remo, ganha o jogo. E a postura com que o treinador chega na coletiva também, por exemplo, isso se repete diversas vezes em vários jogos, que o filme parece ser o mesmo, porque ele chega na coletiva e alguém questiona. Por exemplo, o Fluminense teve 73% de posse de bola. E a resposta é porque o Fluminense é uma grande equipe e é assim que eles jogam. Essa é a postura de sempre? Porque sempre tem algo para ele chegar e... Não, porque é uma grande equipe. Não, porque eles fazem isso. Pô, uma coisa é a gente falar isso aqui. Outra coisa é ele que é o treinador. A impressão fica que... Não, e na Série A, todo time vai ter uma grande história, né? É porque foi campeão estadual, não sei o que, invicto. Não, é porque o investimento deles é ter um jogador ali de 100 milhões. É o que mais tem na Série A, né? Aí eu concordo, assim, foi em cima. Até fiz um vídeo pra trás aí falando sobre esse apequenamento do Condé, postura. Poxa, o time tá na Série A, independente. Agora não é hora de justificar. Agora é hora de jogar. E a questão do material humano, se o material humano já deixa a desejar, se você tem um bom material humano que é meio que unanimidade e você ainda não utiliza, então, meu amigo, né? E aí entra nessa questão de capacidade de mudar jogo, capacidade de entender, capacidade da dinâmica. Então, sim, o Condé tem deixado a desejar, essa é uma opinião que eu tenho. Mas tem que trocar o Condé? Não. Acho que não tem que trocar, até porque não tem um treinador disponível aí. Não tem eu costumo dizer que não tem uma prateleira de ótimos treinadores ou à disposição. Tem todo algo que envolve multa rescisória, ajuste. Tem além da tomada de decisão, quando você toma uma decisão, você tem a parte da gestão também para você, né, fazer esses movimentos. Mas é algo nítido, é algo que talvez a diretoria para dentro precisa ajustar juntamente com o Léo Condé. Então, é um pensamento que eu tenho. Não há troca, acho que troca não é o melhor caminho, mas precisa ajustar internamente. A situação do Remo ainda é palpável, a questão da permanência, nada de e agora e tal, é palpável. Um resultado contra o Fluminense negativo, com certeza seria normal, né? Até por tudo que foi falado e tal, dentro da casa do Flu. Então, agora tem que voltar a atenção para os jogos em casa, acho que tem que fazer valer a força. Tem adversários palpáveis, como, por exemplo, esse do dia 31 contra o próprio Coritiba, acho que tem totais condições de vencer esse jogo, mas dentro de casa ainda tem jogos que também dá para fazer o resultado, como o próprio Santos, o Chapecoense, contra o Botafogo, mas não dá para negociar mais nenhum jogo em casa, né? Coritiba, Flamengo, Santos, Grêmio, Bragantino, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, esses jogos em casa tem que ganhar.
se de tudo não deu para ganhar, tem que pontuar, porque vai afunilando, a Série A vai chegando aí na sua reta final. Fora de casa ainda tem o Bahia, o Vasco, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético, São Paulo. Muitas pedreiras, de verdade, né? Muitas pedreiras, mas o Remo precisa sim buscar aí pontuar mais rápido possível. Agora já deu uma descolada, né? Se a gente for analisar aqui a tabela, por exemplo, vamos ver juntos. O Remo tá ali com 23 pontos. E aí o primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Internacional, com 25 pontos. O Internacional já jogou nessa rodada, empatou nessa rodada contra o Atlético Mineiro. E acima tem o Grêmio, tá com um jogo a menos ainda no Campeonato Brasileiro. O Santos também tá com um jogo a menos, já tem 26. Vamos olhar aqui, né? Vamos ver junto aqui, ó. Pã, olha, ó. Então tá desse jeito. O Remo precisa aí fazer 22 pontos caso queira lutar pela permanência. Ou seja, 7 vitórias e 1 empate. Então tem que dar um jeito de buscar essa pontuação caso pense aí em permanência na Série A. Mas essa questão do pico tá assim pegando. Se eu fosse jogador, falava, pô, professor, tu tá de sacanagem comigo, né? Tá zoando. Porque assim, era melhor não ter colocado. A verdade é essa. E você? Qual é a sua opinião? O que tá pegando, né? O que tá rolando? Será que o Condé não curte mesmo o Leonel Pico? Tá com cara, né? Tá com cara. Mas muita calma nessa hora. Ajustes internos conseguem resolver a situação do Remo. Vamos que vamos. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever e não deixe de compartilhar. Valeu demais.